Oi, eu sou a Nil. Você, em algum momento, já sentiu a sua performance anarquista ser invalidada? Seja por opositores ideológicos, ou dentro das suas próprias fileiras, ou por você mesmo, no seu íntimo. Como se a única forma de ser anarquista fosse você estar afiliado em uma organização de massa, com todas as suas obrigações revolucionárias em dia. Sem minimizar aqui a importância desse modelo de militância, mas não podemos desconsiderar as outras formas de militância anarquista. Não podemos desconsiderar você, que está cansado de ter a sua vida definida por um outro, por uma classe dominante que tem o poder de controlar a nossa existência, que controla o seu presente e determina o seu futuro. Hoje, vamos lembrar a importância da atuação cotidiana como uma forma de ser anarquista. Afinal, como nos lembra o escritor Alfredo Bonanno, o anarquismo não é um conceito que possa ser encerrado numa palavra, como numa lápide. Não é uma teoria política. É um modo de conceber a vida. E a vida, sejamos jovens ou velhos, velhos ou crianças, não é algo definitivo. É uma aposta que devemos jogar dia após dia. Quando acordamos de manhã e pomos os pés no chão, devemos ter uma boa razão para nos levantarmos. Senão, não faz diferença nenhuma sermos anarquistas ou não. E se tem uma pessoa que fez de sua vida uma forma de ser anarquista, essa pessoa é Emma Goldman. Uma mulher que, se estivesse viva, estaria completando 154 anos essa semana, já que nasceu em 27 de junho de 1869. E nessa empreitada, ela teve que lidar com olhares reprovadores vindos de muitos lados. Considerada por alguns anarquistas como uma niilista e por outras mulheres como uma mulher com cabeça de homem, Goldman ousou ir além, mostrando que o anarquismo é uma construção coletiva e que a sua atuação tinha muito a contribuir. Ao seguir os vestígios deixados por Goldman, destacaremos suas possíveis contribuições para o fortalecimento de um ativismo que busca promover formas de vida mais autônomas, ou seja, a sua contribuição para um ativismo intrinsecamente vinculado às concepções de corpo e vida como formas de resistência. Então, se você se interessa por essa questão, fica até o final porque a gente vai destrinchar isso bem melhor, mostrando 3 momentos da vida de Goldman nos quais, apesar dela ter sua performance anarquista questionada, ela se manteve firme, reafirmando a sua forma de ser. Historicamente, pensar sempre envolveu certos riscos. As ideias são criações demasiadamente humanas, imagem e semelhança da vida em sua complexidade. O pensamento é algo criativamente caótico, apesar de domesticável. Ironicamente, a modernidade, que mostrou que tudo que é sólido se desmancha no ar, nos transmitiu uma forma ainda dogmática de pensar, representar e interpretar as concepções. Daí a importância de resgatar o caráter selvagem do pensamento e da própria ação política, ou seja, romper com as noções maniqueístas do que é a resistência anarquista. Todavia, o que é o anarquismo? Uma ideologia, uma filosofia, uma forma de vida? O caráter plural das ideias e práticas anarquistas parecem dificultar uma definição, ou melhor dizendo, abre a possibilidade para múltiplos olhares conceituais. De uma forma ou de outra, não há como negar que o anarquismo foi e é a mosca na sopa de muita gente importante. Apesar da diversidade performativa, uma coisa parece perpassar todas as manifestações anárquicas: a recusa do poder e seus efeitos. Isso contribuiu para que os anarquistas fossem responsáveis por críticas precursoras ao capitalismo, ao Estado e aos mais diversos modelos representativos, como também ao avanço das forças coercitivas sobre os corpos e mentes. Nesse vídeo, nosso olhar será direcionado a uma anarquista em específico, Emma Goldman. Goldman foi uma intérprete de seu tempo, alguém que disputava a modernidade, ressignificava ideias, reivindicava formas desviantes de ser no mundo e que, como todos nós, carregava suas cicatrizes temporais. Aqui no canal já temos um vídeo biográfico sobre ela. Vou deixar aqui no card caso você queira assistir. Goldman teve uma vida agitada, disputou as questões socialmente vivas da modernidade com a sua melhor arma: as palavras. Era uma mulher atenta ao mundo das letras, sendo leitora assídua de diversas áreas do conhecimento, algumas ainda emergentes para a época, como é o caso do campo da sexologia. Um universo intelectual marcado por leituras transnacionais, que perpassam a literatura, a filosofia, a política e até os discursos científicos da época.
O acesso ao conhecimento era uma parte importante do processo emancipatório pensado por Goldman. Dessa forma, em sua própria prática reflexiva, ela se mostrou aberta a um universo mais amplo de ideias. Ela buscava analisar as perspectivas teóricas, as artes e a vida no sentido mais abrangente possível. Por conta disso, por essa defesa da interdisciplinaridade, Goldman teve a sua performance anarquista questionada por alguns de seus companheiros. Ainda assim, ela teve a coragem de resistir, reivindicando um anarquismo que ia além dos arquétipos mais tradicionais, como veremos agora. Sua interdisciplinaridade e sua interpretação em torno de Nietzsche foi alvo de críticas dentro dos círculos libertários até muito recentemente. Como sinaliza as afirmações em tom de desprezo de Bakhtin de que, apesar da confissão ideologicamente anarcocomunista, nietzscheanos como Emma Goldman permanecem bem próximo dos espíritos individualistas, e que ela está longe de ser a pensadora mais relevante do panteão libertário. Isso mesmo, meus amigos, panteão libertário. Se ecos de um purismo teórico infundado ressoam até hoje, há de se imaginar que no início do século XX, Emma tenha tido que lidar com muitos olhares reprovadores por conta de sua perspectiva mestiça, fruto de experiências e redes intelectuais plurais. No final do século XIX, em uma conversa com camaradas e que tinha por tema Nietzsche, Goldman resolveu expressar seu entusiasmo diante o grande filósofo poeta, o que de imediato surpreendeu Hanecker, que afirmou que não sabia que Emma tinha interesse em algo que não fosse a propaganda. Nesse caso, ele parece reproduzir algo enraizado no senso comum. A ideia de que defensores de uma causa costumam ficar restritos à leitura de sua corrente específica, o que não é propriamente uma mentira. Entretanto, quando Goldman aponta que a visão de Hanecker se dava por ele não conhecer nada sobre anarquismo, Goldman propõe um anarquismo mais aberto a redes intelectuais e experiências mais amplas, e preocupado com a criação de novos valores, novas individualidades, o que, de fato, poderia se beneficiar das produções de Nietzsche. Ao analisar a construção das linhas argumentativas da escrita goldmaniana, percebemos uma perspectiva mestiça, isto é, encontramos críticas, ressignificações, apropriações de outros autores, somados ao caráter original das suas próprias ideias e experiências. Dessa forma, não se trata de enquadrar Emma Goldman como uma seguidora de Nietzsche, Stirner ou qualquer coisa do gênero. Ela era uma mulher que criava suas ideias e práticas baseando-se nas suas próprias experiências, tomando posse, disputando, desviando, ressignificando as mais diferentes ideias espalhadas na sua temporalidade. Dessa forma, Goldman rompeu com o arquétipo do propagandista disciplinado, aquele que, ao fazer o dever de casa, torna-se leitor e reprodutor não crítico dos seus gurus ideológicos. Emma Goldman fez contínuos esforços para trazer a questão da sexualidade para dentro do anarquismo. Partindo principalmente de suas experiências pessoais, mas também de leituras sobre o tema, ela rapidamente percebeu a centralidade que a sexualidade possui na vida humana. Muitas vezes foi obrigada a carregar essa questão praticamente sozinha, encontrando olhares de reprovação até mesmo dentro das suas fileiras. A questão sexual, especialmente no que diz respeito às condições das mulheres, é um elemento crucial dentro da perspectiva goldmaniana. Para Goldman, a expressão sexual era um fator determinante na natureza humana, tão determinante quanto o alimento e o ar, o que a fez olhar com muito bons olhos o periódico Free Society, defensor declarado da igualdade sexual. Ao conhecer a família Isaac, responsável pela revista, Emma Goldman encontrou militantes que levavam muito a sério as suas tarefas, mas que também sabiam dançar, amar e ser feliz. Esse era um ponto tão fundamental que, mesmo diante da extrema e autodeclarada estima que Emma tinha por Kropotkin, ela não hesitou em mostrar o seu firme descontentamento diante da afirmação do Kropotkin de que discutir sexo configurava desperdício de espaço nas páginas do Free Society. Emma Goldman compreendia o processo revolucionário como uma esfera que envolvia mudanças estruturais, como o fim do capitalismo e do Estado, mas também aspectos mais subjetivos, uma mudança radical de valores. O corpo adquire, portanto, um papel fundamental. A criação de individualidades que sabem o que são e que têm a coragem de viver essa diferença tornam-se parte substancial do processo revolucionário. Daí, a importância das mulheres terem meios de se livrar, de se libertar da moralidade dominante da época.
Moralidade essa definida por sua tendência em reprimir a sexualidade feminina e, simultaneamente, transformar as mulheres em mercadoria sexual, em produto. A criação de um novo mundo envolve a construção de vidas mais autônomas. E a busca por uma vida mais livre é uma dimensão pedagógica. Envolve um olhar cuidadoso e sincero em relação a si e aos outros. Com isso, os desdobramentos das questões femininas e sexuais tornam-se fatores a serem considerados. É preciso imaginar o anarquista feliz. E foi essa intuição que fez Goldman romper com o arquétipo do propagandista infeliz, aquele que não goza e nem ri. Emma Goldman também foi responsável por propor uma emancipação que objetivasse quebrar as barreiras artificiais, as tiranias internas. Isto é, romper com os vestígios deixados pela dominação que as mulheres foram submetidas por séculos. A emancipação goldmaniana é um convite para formas de vida mais autônomas. É um rompimento com a moral de rebanho e a defesa do direito das mulheres viverem suas próprias vidas. É uma busca pela criação e livre expressão de um eu que nos foi historicamente negado. Goldman, ainda no início do século XX, pluralizou a categoria mulher. Portanto, dentro da sua proposta emancipatória, as mulheres trabalhadoras, imigrantes, prostitutas, pobres tiveram um importante espaço. Isso porque uma emancipação que não abarcasse a luta contra as condições desiguais às quais essas mulheres estavam submetidas não deveria ser reconhecida como, de fato, uma emancipação. Daí a afirmação de que, agora, a mulher enfrenta a necessidade de emancipar-se da emancipação, se ela realmente deseja ser livre. Uma emancipação que se limitasse a defender o sufrágio feminino ou a entrada no mercado de trabalho parecia insuficiente para Goldman. Ela desejava mais. Em sua concepção, a maior deficiência da emancipação contemporânea reside na sua rigidez artificial e sua limitada noção de decência, produzindo um vazio na alma da mulher que não a deixará beber da nascente da vida. Necessitamos crescer sem os obstáculos das antigas tradições e hábitos. O movimento da emancipação feminina deu seu primeiro passo nessa direção. Esperamos que tenha forças para dar o próximo. O direito ao voto ou igualdade dos direitos civis podem ser boas demandas, mas a verdadeira emancipação não começa nas eleições ou nos tribunais. Começa na alma da mulher. A história nos mostra que toda a classe oprimida conquistou a verdadeira libertação de seus senhores pelos seus próprios esforços. É necessário que a mulher aprenda essa lição, que perceba que sua liberdade alcançará tão alto quanto for seu vigor para conquistar sua liberdade. É, portanto, muito mais importante que ela comece por sua regeneração interna, que se liberte do peso dos preconceitos, tradições e costumes. Emma Goldman, ao perceber que o discurso reivindicatório feminino da época excluía boa parte das mulheres presentes naquela sociedade, disputou a noção de emancipação feminina e possibilitou o desenvolvimento de um discurso feminino mais aberto às minorias. Fez isso também com a pauta pelo controle de natalidade. Emma Goldman, ao contrário de muitas de suas conterrâneas, defendia o controle de natalidade como uma forma de trazer autonomia para os corpos femininos, uma maneira de contribuir para a auto-organização dos trabalhadores e uma forma de construir uma vida mais passível de ser vivida pelas crianças. Em suma, um meio que poderia ajudar na construção de um novo tipo de maternidade. Goldman reivindicava um controle de natalidade que contribuiria não para o controle populacional elitista e racista, mas, pelo contrário, para a emancipação das mulheres, dos homens e das crianças exploradas pelo sistema capitalista. Ao propor uma emancipação feminina que ia para além das mulheres brancas e herdeiras, ao reivindicar um controle de natalidade capaz de dar vida a um novo tipo de maternidade, isto é, uma maternidade livre e atenta às necessidades das mulheres trabalhadoras, Goldman rompeu com o arquétipo da ativista puritana e paroquial, aquela para a qual a emancipação abarca somente a si e suas amigas. A essa altura, torna-se evidente que Emma Goldman foi uma mulher que ousou ir além. Isso acaba por nos encorajar, afinal, ela nos ensina algo sobre como lidar com olhares reprovadores.
Por mais que te façam pensar que você é inferior por não ter lido algo, ou por ter lido algo, como aconteceu no caso da Emma Goldman, veja, por mais que importantes anarquistas tentassem menosprezar as contribuições de Emma Goldman, ela lutou intensamente, coletivamente e individualmente, dois lados intrinsecamente vinculados na concepção de Goldman. Ao disputar as explicações e as reivindicações sociais de sua época, Goldman contribuiu para um ativismo mais plural, mais aberto a questões negligenciadas por muitos de seus contemporâneos, sugerindo uma resistência que ia além dos arquétipos. Que sua coragem nos inspire e nos ajude a ser anarquista onde realmente importa, no dia a dia. Agora, nosso canal tem um Apoia-se. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar. Todo o valor arrecadado será destinado exclusivamente para aquisição de equipamentos para melhorar cada vez mais a qualidade e a frequência dos vídeos. Ao se tornar um apoiador, além de nos ajudar, você terá acesso aos vídeos com antecedência, lá no mural do Apoia-se. E o seu nome aparecerá no final dos vídeos. Também temos o Pix, que está fixado aqui na descrição. Obrigado por assistir até o final desse vídeo. Você já faz parte dessa história.